Capítulo 12. Sou um louva-a-Deus submetido à sua sina. De morrer ao ter você, ou morrer por não ter tido essa sorte ainda. No meandro desse não viver. A cada instante, eu a amo um pouco mais. E no amar você sintetizo minha vida. Assim, se vou padecer porque seus lábios ferem, que sejam seus beijos o ocaso dos meus dias. Amém. Vamos, Brigitte. Disse a ruiva e logo entregando a chave da caminhonete para Victor. Melhor vocês colocarem roupa de festa. Tá acontecendo uma quermesse na Rua do Meio, disse Brigitte convidando. Calabar sorriu e Monique, mesmo sem entusiasmo, vendo a expressão do seu amado, fez cara de quem consentia em aproveitar o evento. O que vai ter por lá? Perguntou Monique. Além das barraquinhas do padre, o de sempre, o povo da laguna e muita música sertaneja, respondeu a empregada. O poeta requebrou o corpo demonstrando que iriam dançar. Você está muito cedinho, disse isso olhando para Vitor e continuou. Veja se não bebe muito, pois não estamos indo com o Jack Daniels, que o traz para casa. Estamos de caminhonete e terá de voltar dirigindo. Creio que tenha dito isso só para ser chata, pois ela poderia muito bem trazer o carro. Victor saiu em direção à caminhonete, meio andando, meio dançando. Enquanto Calabar se pôs ao volante, Monique ocupou o assento do centro e Brigitte junto à porta. O poeta ligou o rádio tentando estabelecer um clima de festa, e ao primeiro som, a empregada gritou pela janela: Segura, peão. Assim deixaram o Finisterre e seguiram para a vila. Monique não estava em um dos seus melhores dias, e não compartilhava o espírito festivo de ambos. Atenta a Victor, via sua alegria e a sede por viver que estavam patentes até na sua maneira de dirigir, batucando com seus dedos no volante. Tudo que a ruiva podia pensar era que seu amado estava se restabelecendo rapidamente na mesma medida que sua insegurança aumentava. Deixaram o carro a uma quadra da Rua do Meio. Quando caminhavam em direção à quermesse, um luxuoso carro importado passou por eles. Depois parou e deu ré. Dele desceu uma bonita mulher gritando: Victor, parabéns. Calabar a reconheceu e abriu um largo sorriso e também caminhou em sua direção. Eu não poderia deixar de cumprimentar o meu poetinha predileto, exclamou a mulher. Uma antiga moradora da laguna que Monique não conhecia. Essa cena caiu sobre a enfermeira como água gelada. Uma mulher maravilhosa em um carro importado jogando seu charme sobre o seu amado. O que ela tanto temia havia ganhado forma naquela imagem. O mundo de glamour do qual ela pretendia escondê-lo havia chegado até eles. Embora a moça tenha retornado a seu carro e partido, o estrago já estava feito no coração da enfermeira. O desespero era tão imperativo que ela não mais conseguia pensar com clareza. Caminharam pela quermesse, parando de barraca em barraca. Brigitte e Victor saudavam a todos, que eram muitos, tantos como se a laguna inteira estivesse ali. Embora acompanhasse seus passos, a cabeça de Monique não estava ali. Ela viajava por festas, premiações e jantares espetaculares para os quais não seria convidada. Via Victor acompanhado por outras mulheres nos melhores restaurantes de São Paulo, e sem que ninguém percebesse, deixou uma lágrima cair. Virou seu rosto para o lado e disfarçadamente o enxugou na manga da blusa. Quando retornou seu olhar para Calabar, ele já caminhava em direção ao bar do Sérgio. Avistara, jogando bilhar na mesa da varanda, Alair, Japa, Mingo e o Bigode. Brigitte, que estava alguns passos atrás, correu em direção a Monique e, tocando o ombro da amiga, disse: Não deixe seu Victor entrar no bar do Sérgio. Os garotos da briga estão lá. Veja as motos deles ali. Meu Deus! Exclamou Monique, já vendo o Calabar chegando à varanda. A enfermeira caminhou rapidamente em direção ao bar. Contudo, durante esse percurso, algo um tanto sinistro lhe veio à mente. Sua cabeça trabalhou a hipótese que, com um susto, nunca com uma agressão, o que ela não permitiria que acontecesse, mas apenas com a ameaça de um novo ataque desses vândalos a Victor, que o medo pudesse fazer com que seu processo de recuperação estagnasse ou até mesmo retrocedesse. Sentiu-se segura para dar asas à sua imaginação, pois vários amigos estavam em torno do poeta e nada permitiriam que lhe acontecesse. Havia sim um certo risco de que algo mais grave pudesse ocorrer, mas certamente Deus, que sabia o quanto ela o amava e o que lhe significaria perdê-lo, o protegeria. Segundo a análise gerada pelo seu desespero, essa poderia ser sua última chance de segurá-lo e partiu para o desfecho. Ao aproximar-se da mesa de bilhar, cumprimentou a todos com um aceno e disse a Calabar que iria ao balcão pedir uma cerveja. Victor, por não conseguir falar, imaginou que só cumprimentaria os amigos, mas diante da iniciativa da moça,
puxou uma cadeira e se acomodou. 4 dos agressores também jogavam bilhar na mesa interna, e outros 2 estavam recostados no balcão, bebendo algo misturado com doses de energético. Monique propositadamente esbarrou em um dos rapazes, no momento em que simulava estar passando por ele. Incrivelmente, ele se portou de forma educada e até se desculpou por um erro que, na verdade, não havia cometido. A ruiva, obstinada, tentou criar o clima para uma briga, mesmo assim. Seu idiota! Não percebe que está atrapalhando as pessoas que tentam passar? Os garotos pararam o jogo e um deles perguntou ao que estava levando a reprimenda, a respeito do que estava acontecendo. Não sei, eu não fiz nada. Essa dona é louca, respondeu ele, surpreendido com a agressividade da enfermeira. Louca é a sua mãe, seu filho de uma puta, bradou Monique, desferindo, em seguida, um enorme tapa em seu rosto. Victor, ao ouvir a discussão, buscou Monique com os olhos e só nesse momento percebeu a presença daqueles que o agrediram. Seu sangue gelou. Ver a sua mulher entre eles foi aterrador. E quando o rapaz que levou o tapa fechou sua mão para socar a ruiva, Victor buscou uma força que desconhecia e trouxe do fundo do seu peito, congelado pelo medo de vê-la machucada, um grito gerado em suas entranhas. Isso mesmo que você ouviu. Ele, para surpresa de todos, gritou: Não, não toque nela. E falando isso, correu em defesa da mulher. O motoqueiro que estava junto à porta o empurrou, fazendo com que batesse suas costas na parede onde ficava o suporte dos tacos de bilhar, e sacou um canivete. Nunca nada havia reluzido da mesma forma que aquela lâmina aos olhos de Monique. Ao imaginar o corpo de Victor sendo perfurado por sua culpa, o remorso entorpeceu todo e qualquer senso de perigo que ainda lhe restava e fez com que, em uma fração de segundos, saltasse como um tigre sobre as costas do incauto que pretendia ferir o poeta. Calabar, por sua vez, não se deixou intimidar. Afinal, sua amada estava sobre as costas de um homem muito mais forte do que ela e armado. Agarrou 2 dos tacos de bilhar e, como herói ensandecido das histórias em quadrinhos, projetou o seu primeiro golpe, que acabou por quebrar os ossos da mão que segurava o canivete. O segundo encontrou um nariz que se adiantou. O terceiro arrebentou vários dentes de uma boca que vinha logo atrás. Na defesa de seu companheiro, Alair, Japa e Mingo também partiram para a briga. Bigode, creio que em função da sua idade, ajudou atirando as bolas que estavam sobre a mesa da varanda nos inimigos. Até mesmo Sérgio tomou parte, lançando mão de uma garrafa, PET, é claro, de 2 litros e cheia, com a qual acertou a cabeça de um deles que estava junto ao balcão. Bigode começou a gritar pedindo ajuda e dizendo que estavam batendo numa mulher. Isso fez com que uma multidão que estava na quermesse corresse para o bar como uma horda de vikings, colocando para correr os infelizes motoqueiros. Bem, depois disso, Vitor voltou a falar, embora sempre timidamente, e passou a ser considerado o herói daquela que ficou conhecida como a Grande Batalha da Laguna, e Monique uma das pessoas mais queridas do bairro. Dos motoqueiros, 3 que não eram da vila desapareceram, outros 2, estes do bairro, acabaram sendo presos, logo depois, quando participavam de um assalto. O que sobrou mudou de vida e entrou para uma igreja evangélica. Alguns meses mais tarde, Maceió arrendou uma pequena hípica e passou a dar aulas de equitação e a comercializar seus próprios cavalos. Brigitte ocupou seu lugar no Aras dos Cavalos Lusitanos e acabou se casando com um diretor de uma multinacional alemã que era apaixonado por essa raça. Todos os demais continuam vivendo na laguna, até hoje, e as festas ainda acontecem no bar do Alair e ao som da música sertaneja. Quanto àquele prêmio ao qual Victor seria indicado, na verdade essa conversa não passou de um golpe de marketing de Lívia querendo se promover na mídia, associada a um jornalista sensacionalista que desejou criar uma notícia impactante para dar audiência ao seu programa de televisão. Afinal, a tese de Calabar era muito interessante, mas nunca teve essa repercussão toda. Seu livro vendeu muito, porém continuou nas prateleiras reservadas para as obras de mera ficção. O poeta e Mônica estão juntos até hoje. Dezembro de 2003. Fim.